quero um pampa grande, verde, livre, neste sul que é o sol da gente dessa terra. João de Tal que é plantador, é operário e é também peão. Um dia sonhou ser doutor, mas o mundo lhe atirou no chão. Um dia sonhou ser doutor, mas o mundo lhe atirou no chão. Hoje vamos ter um bate-papo bem descontraído com nossos amigos do Unamérica. Dão Real, Zé Martins. Convidamos para estar aqui com a gente Gilmar Eutelvai, jornalista, nosso querido Juarez Fonseca, jornalista, crítico musical, enfim, colunista do jornal Zero Hora, né? E há tantos anos, os dois aí na estrada, né? Cobrindo a nossa cultura, a nossa arte aqui no estado e Brasil, mundo, né? Obrigada, Juarez, obrigada, Gilmar, por estarem aqui com a gente. E a ideia hoje é a gente conversar justamente sobre isso, música, arte, cultura. Quando eu fiz o convite, a gente colocou, vamos conversar sobre a música gaúcha nos últimos 40 anos, né, que já vem lá desde o início da década de 80, nessa produção musical, principalmente da música latino-americana, com a nossa música popular brasileira, né? É sempre bom estar dividindo espaço junto com o Dão aqui também, é nós que há 36 anos estamos como grupo, mas tu bem falaste no início, 40 anos da música, porque antes de nós estarmos constituídos como grupo, nós já tocávamos, o Dão e eu, e de certa forma acho que todo mundo em algum momento na sua vida passou por um CTG, um Centro de Tradições Gaúcha dentro do Rio Grande do Sul, numa época que há 40 anos atrás, muito mais diferente do que é hoje, mais aberto, tanto que nós começamos a tocar em CTGs e a nossa inquietude como músicos e como já fazendo político estudantil no meio universitário, fazia com que nós, bom, essa música a gente tem que mudar, os caras estão cantando o latifúndio, os caras estão cantando os patrão, nós temos que fazer uma música diferente dentro do CTG, vamos mudar, e nós ousadamente começamos a cantar. Cantávamos Mercedes Sosa, chegamos a fazer show, né, cantando Raul Seixas dentro de CTG. Gostavam tanto que os patrões se reuniram e nos proibiram de tocar no CTG. Você não pode, vocês estão ganhando a gurizada, vamos sair do CTG. Então isso é antes de surgir o Na América, né? Mas o Dão pode continuar falando, né? Bom, eu acho que a história do Na América, ela surge quase como uma necessidade de juntar forças, né? A gente começa tocando isoladamente, em festivais. Eu fazia uma música sempre preocupado com questões sociais, questões do homem da terra, do plantador sem terra, enfim, o Zé da mesma forma, fazendo o mesmo estilo de música. E aí a gente encontra o Protásio Prats também na mesma, como é que se diz hoje, na mesma vibe. E a gente tentando criar algum espaço no meio de um ambiente, às vezes, muito inóspito, né? Um ambiente, como o Zé falou, que idolatrava cada vez mais e sempre os patrões, os vencedores, né? Aqueles... E aí a gente, então, como uma alternativa, uma autodefesa, a gente se encontrou, olha, vamos, quem sabe a gente monta um grupo, nós três, e vamos cantar aquilo que a gente quer, independentemente né, de ser aceito ou não. E foi aí que, mais ou menos, a gente iniciou a nossa estrada. Né? Não, vamos fazer isso, vamos fazer, porque esse é o nosso caminho. E, desde o início, a gente tinha assim, como uma premissa, né, do grupo, me parece, que era não se render ao comercial, que a gente ia fazer... Né? A música que a gente entendia que naquele momento, naquela conjuntura ou em cada conjuntura, seria uma música necessária, seria uma música que pudesse funcionar como um instrumento de reflexão, como um instrumento até de mobilização social, como queira, né? Mas principalmente de reflexão, refletir o seu próprio tempo, né? Fazer do seu próprio tempo, fazer da música a leitura do seu tempo. Então, esse era o nosso propósito. Mas é interessante falar dessa necessidade que vocês tinham de cantar as mazelas, né, do país também, né, e mostrar que existia outro homem, que não só aquele cantado hegemonicamente, né? Mas isso coincide também com as ditaduras no continente americano, né? A gente sentiu uma necessidade que os cantores desses países tinham de, de uma certa forma, se agrupar, sabe? Pela identificação de opressão que tinha.
E eu queria que vocês falassem, então, de como é que foi esse olhar também de Brasil envolvendo os povos e os seus irmãos da América Latina, né? Em off, nós comentávamos ainda a respeito de músicos brasileiros que contribuíram muito, e aqui no Rio Grande do Sul, nossos companheiros aí de estrada também, e nós estávamos falando aqui antes de Milton Nascimento, e essa questão que o Juarez comentava de de abrir-se para a América Latina, né? Tem essa poesia do Fernando Brant, ficar de frente para o mar, de costa para o Brasil, não vai fazer desse lugar um bom país. Acho que a gente viveu muito isso, essa proposta de virar-se para a América, entender a importância e necessidade de que o Brasil seria muito maior se estivesse unido junto com os outros países aqui, não só do Cone Sul, né, mas os países sul-americanos, e ao invés de ficar enfrentando, como historicamente sempre foi. E é isso, Juarez, eu acho que a música vinha cumprindo essa função e inversamente proporcional à física, nessa questão aqui, os semelhantes se atraem. E nós encontrávamos o Vitor Jara, a família Parra, todos no Chile, assim como Los Solimareños no Uruguai, como o Daniel Viglietti, Citarrosa, a poesia do Mário Benedetti aqui no Uruguai, o próprio Atahualpa Yupanqui chegando aqui. Nós comentávamos também a participação da importância de algumas gravadoras já entendendo que isso poderia ser um mercado, né, uma comercialização dessa música, quando a Elis grava o Falso Brilhante, que tem duas composições, né, uma da Violeta e a outra do Atahualpa Yupanqui. Talvez tenha sido, acho que a primeira vez que se abre, né, a nível de Brasil, uma cantora popular brasileira cantando essas músicas relacionadas com um cunho mais político, mais social, falando da história dessa América. Era um momento de uma certa efervescência, e eu me lembro que a companheira do Protásio Prats, a Alda Fortes, comentou numa entrevista um outro dia que foi muito significativo, porque nós em São Leopoldo, Sapucaia, e depois São Leopoldo, né, uma cidade considerada o berço da colonização alemã, nesse período onde tudo virava-se para a Europa, onde lá tudo era importante, o alemão era importante, o europeu era importante, nós fizemos exatamente o contrário, abrimos-nos para a América Latina, entende? Mas então essa ousadia de acreditar que é possível, talvez, mesmo sabendo que era impossível, fez com que a gente chegasse até hoje. E esses dias o Dão comentava também, talvez o nosso maior sucesso nesses 36 anos é manter-se vivo por 36 anos. Só complementando a resposta ao Juarez, eu acho que neste período havia um sentimento de resgate da condição, né? Ou seja, o brasileiro nunca se enxergou como latino-americano. Latino-americano eram os outros, né? Eram os espanhóis, da fala espanhola. Falar português não era. Tu vai cantar música latino-americana ou em português, né? O pessoal perguntava, vou cantar música latino-americana, inclusive em português, né? Então, esse resgate, me parece que é muito típico dessa época, da década de 80, início da década de 80, né? Surgiram vários grupos nessa época. A gente acha, não, só o Unamérica, Tarancon. Não, tinha muitos grupos cantando música latino-americana nessa época. O que a gente queria? Resgatar uma condição que era negada, a condição de latino-americano, ou seja, o brasileiro se enxergar como latino-americano, ser solidário com seu irmão latino-americano da Bolívia, do Chile, né? Ter solidariedade de identidade, né? Seria se sentir identificado com os seus irmãos argentinos, chilenos, paraguaios. Essa era a ideia que estava por trás, inclusive o nome do grupo tinha esta concepção, né? Eu só queria comentar que foi importante nessa época também a mobilização das universidades brasileiras. Então, quer dizer, o público que essa música tinha era um público da universidade, que depois se arrefeceu, né? Nos anos 90 se arrefeceu, e hoje a universidade recém quer retomar alguma coisa assim, mas mesmo assim ela ficou muito prejudicada pela crise brasileira, pela disputa de mercado e aquelas coisas todas assim, né? Perdeu um pouco a consciência crítica que tinha antes, né? Eu queria comentar aquilo que o Dão colocou no início, que é a questão de certa forma,
estar se enfrentando, né, estar no momento de abertura, na época que você surge, começa a abertura política, né, e começa toda uma efervescência cultural, né, um resgate da cultura de outros países que estavam também enfrentando ditaduras, né, fortíssimas, né, ditaduras militares, e que a cultura, a arte, a música especialmente, vem na contramão da resistência, vem fazer resistência e vem abrir, né, as portas, né, para o surgimento de muita gente, né? E essa questão da ruptura que na época houve, no início dos anos 80, e que os CTGs e os festivais faziam um pouco de vistas grossas e que tinha também muita resistência, né? Hoje, né, de certa forma, a gente vê um movimento muito parecido. Ou seja, contraditoriamente, né, nós, na época, vocês faziam parte dessa abertura, junto com muitos outros músicos, né, forçando a barra, né, para a volta da democracia, né, digamos assim, através da canção, da música, do engajamento com os movimentos sociais, né. E hoje a gente vê, de certa forma, o inverso, né? Há um movimento de que nós estamos vendo que estamos meio que... Por el correo temprano y en esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Carta dice el motivo que hay... Fuera del que se engrilló, todos revolucionarios con el favor de mi Dios. Sí. Por su voz, y también tengo mi voz, también tengo 7 hermanos, revolucionarios con el favor de mi Dios. Sí. Sí. Na época, a aceitação da música de vocês e da música latino-americana. Esse paradoxo que tem, se comparar aquele período do início da abertura, e que tinha os movimentos que resistiam à própria abertura, e que, de certa forma, esses movimentos que se relacionam com costumes, tradições, enfim, eles resistem um pouco a essas aberturas, né? A gente se relacionava mais com esse grupo de CTGs, de rodeios, enfim, né? Por outro lado, tinha uma pressão ou uma aceitação muito boa no ambiente, aquela resistência que ficou na questão dos costumes, das tradições, resistência à abertura. Agora, esta resistência, agora a resistência é ao contrário. A gente tem que se juntar para resistir ao fechamento. Resistir ao fechamento, para aquilo que a gente fazia. E a gente tocava muito pouco, tocava de vez em quando. A gente é uma certa, tipo assim, a gente não vai mudar. A gente vai continuar sendo o que a gente é. Para o que a gente é, o ambiente não é mais propício. E de uma hora para outra mudou tudo. Há 2 anos atrás mudou tudo. Parece que voltou a década de 80 e parece que se tornou necessário. Estamos cantando para dizer que não falei de flores de novo, Juarez. Em tudo que canta e... Estamos trazendo de volta aquilo que lá na década de 80, e como se fosse a coisa nova. Eu acho que está se aprontando, ainda meio sobre um pouco silencioso, mas está se aprontando, eu acho, uma reação da classe artística, musical. Passado esse período de espanto e torpor, né, de voltar a fazer canção de protesto, voltar aí a reunir gente para cantar contra o establishment, contra esse estado de coisas que se formou. E eu acho que está no momento de a música se articular de novo, de surgir gente nova. Não pode mais ser o Chico, o Caetano, aqueles caras já foram, já tiveram a sua época, entendeu? Continuam ativos e tudo mais, mas não vão fazer mais esse tipo de coisa. Tem que ser gente jovem, que vai pegar essa história para cantar o seu tempo, entendeu? Que não está sendo cantado. Ou se está sendo raro, assim, umas pinceladas aqui ou ali que a gente nota, mas não é uma coisa como era naquela época de
dos festivais de televisão, que quando começou a questão de protesto, tudo mais, que realmente eram multidões que se reuniam com o espírito político, o espírito de reação contra a ditadura. Está vendo, Juarez, agora é no Carnaval, né? A Mangueira, por exemplo, e outras escolas de samba que têm trazido esses temas para o Carnaval, né? Isso, né? Essa nova resistência, digamos assim, ela está se fazendo num período de extrema dificuldade, muito maior do que nessa época, né? Que a gente está falando no surgimento, porque hoje está tudo diluído, né? A diluição é enorme, né? Se liquefez muita coisa, né? Tudo que é sólido desmancha no ar e tal. E então é difícil tu encontrar uma base sólida para tu agrupar novamente, né? As forças, né? A palavra, né? As canções, os artistas, né? uma causa específica, né? Por incrível que pareça, me parece que a causa vai ser hoje justamente isso, né? Que tu falaste, manter os avanços que se conseguiu, né? A duras penas, né? E então, mas sem uma base muito diluída, né? A questão da comunicação, né? Que está extremamente fragmentada, né? A questão das redes sociais sob um domínio hoje do próprio poder econômico, né? Que conseguiu controlar, digamos assim, o possível poder que as redes sociais teriam, né? De mobilização popular, né? E com isso se forma é difícil você conseguir uma unidade, né? Conseguir justamente criar uma estratégia ou conseguir fazer com que tu tenha gente contigo, né? Que provoque uma força, né? Que consiga aliar uma força grande para algum movimento de mudança. Eu só queria comentar uma coisa que, para mim, assim, a música ela é fundamental na formação do ser humano. Eu fico pensando quais foram as músicas que me formaram, né? Eu sou ali nascida no ano de 70 e eu cresci ouvindo as músicas da década de 70, 80, 90, enfim, muita MPB, né? Muita música latino-americana, e que, para mim, isso é fundamental na minha formação enquanto hoje ser humano, né? Uma jornalista que tem um comprometimento com as causas sociais, enfim. E o que se ouve, né? Nas rádios nas últimas décadas, aí, principalmente a partir da década de 90, com o neoliberalismo entrando mais fortemente no Brasil e essa massificação cultural, né, em que, por exemplo, os sertanejos, pagodes, é só o que se ouve em rádio. Então, assim, o que forma hoje, né, as crianças, os adolescentes, enfim, qual é a formação musical e cultural que se tem, né? Na realidade, né, eu nem vou falar do estilo, não é o sertanejo ou o pagode que é ruim, é as letras, o que passa. Que eu posso ter esse estilo musical com músicas muito boas que a gente tem historicamente. Esse mercantilismo todo, com a cultura de um modo geral, mas em particular com a música, transformou as músicas, mesmo boas, em descartáveis. Ou estão me enganando antes ou estão me enganando depois. Uma música não pode ser boa só enquanto dura a novela. Então, essa música descartável, que repete, na realidade, é mais do mesmo, faz com que a gente não consiga desenvolver um pensamento crítico. Tu digamos assim, como estudante ou como adolescente, tu não é induzido, não é levado, instigado a pensar. Nós, por exemplo, essa música que a gente vai mostrar agora é uma das tantas dessa época que a gente compôs em beira de estrada, pegando carona. Um dia saí de casa procurando mais saber, viola de pendurada, mochila na estrada só pra viver, viola desensacada na estrada cantando pra sobreviver. Encontros também gerou, nos encontros fiz amigos, também fiz lutas que a sorte enfim me fez amigo da vida que até a morte fugiu de mim. Quase me estropiei no meio da estrada, a vida gritava volte, o orgulho é forte, eu nunca voltei. Saí de mãos vazias não voltarei. Saí de mãos vazias não voltarei.
vida gritava volte, o orgulho é forte, eu nunca voltei. Saí de mãos vazias não voltarei. 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 Debulhar o trigo, recolher cada vago do trigo, forjar no trigo o milagre do pão, de se fartar de pão. Descer para a cana, esse tipo de canção, né, de canção identificada, né, com os movimentos sociais, né, com a transformação, com a luta, né, dos movimentos, né, pela democracia, enfim, pela terra, né, pela reforma agrária, isso me parece que não se faz mais hoje, né? Quer dizer, se perderam muitas lutas também, né, com o tempo, e não sei nem de que hoje a gente vê, por exemplo, o próprio MST, né, deslocado na sua luta, mas com dificuldade de ocupar um espaço de mídia, né, de que ela possa, por exemplo, divulgar, né, a sua ação, o seu trabalho, né, os seus projetos. Eles têm tantos projetos maravilhosos, né, a escola do MST, né, a produção de arroz orgânico, né, que é um dos maiores aqui do Rio Grande do Sul e que pouca gente sabe, né, da América Latina, exatamente. Lembrando, Cio da Terra, fazendo o link da questão do movimento estudantil no Rio Grande do Sul, talvez os jovens que escutam não saibam, mas nós aqui estivemos quase todos presentes num festival em Caxias do Sul chamado Cio da Terra. Foi uma coisa, um Woodstock tardio, né, como dizem, né, para nós aqui, mas que representou muito, né, para a nossa geração, né, foi em 82, né, 82, em Caxias do Sul, nos pavilhões da Festa Uva, né. Um acampamento sexta, sábado e domingo. Mas esse tipo de canção, de música, de criação, a gente não vê mais hoje, né? Ou se vê muito diluído, né? Justamente em espaços muito fechados e específicos, né, da canção. Então a gente não vê mais muito essa produção de uma música identificada, né, com uma causa social, né? Eu acho que está sendo fermentado. De alguma forma está sendo fermentado. De alguma forma tem que haver. De alguma forma vai haver alguma reação, né? Não está todo mundo amortecido. Não virou todo mundo bolsonarista, né? De alguma forma vai ter que haver alguma reação da comunidade artística mais agressiva, mais visível, mais contundente, né? do que tem havido até agora. Que, na verdade, é difícil hoje, a Juarez já falou sobre isso também, é que a música, a cultura, né, a música de identificação cultural, né, com os movimentos sociais, com a sociedade, com o folclore, com o regional, né, ela não tem onde circular mais, né, não tem espaço, né, para circular, a não ser nas suas próprias redes, né, as próprias redes das suas comunidades, do artista especificamente, né. Por isso que eu dizia antes que tudo está muito estratificado e é difícil criar uma unidade, né. Eu não estou falando de música de massa, né, de cultura de massa, que é o que as pessoas ouvem direto no rádio, né, na TV, nas próprias trilhas de novela, onde tem alguma coisa de resistência ainda nas trilhas de novela, mas é específico, isso não fica. Mas assim, os paradigmas vão ter que mudar, entendeu? Então, quer dizer, ninguém vai ficar esperando que volte a ser como era. Mudou tudo. Não tem mais rádio que toque música
Daqui a pouco não vai ter mais rádio para tocar música. Aliás, a música que toca no rádio é só sertanejo, pagode, joia, né? Então, os paradigmas vão ter que mudar. O Dão comentou algum tempo atrás aqui na entrevista que chegou um momento que a gente ficou meio assim, pô, o que nós vamos fazer? Uns 6 anos atrás, para onde a gente vai? Porque a gente não está se sentindo mais, embora em casa não estamos mais nos sentindo à vontade. Ou será que não havia necessidade de fazer? A gente, na realidade, eu penso hoje, fazendo uma autocrítica, que nós deveríamos ter cantado muito mais Chico Buarque, deveríamos ter cantado muito mais Milton Nascimento, cantado muito mais Belchior, até para que a gente não aconteça o que está acontecendo hoje, de muitos vivendo como os seus próprios pais, né? Gurizada mantendo-se os mesmos valores e às vezes até mais conservadores do que os pais os foram. Realmente a gente tem esse sentimento também de que não pode ficar como está. Essa é a grande questão, é que isso precisa ser, este processo que está em curso precisa ser interrompido, né? De alguma forma ele precisa ser interrompido. Porque nós estamos, de fato, e o Gilmar coloca assim, não aparece mais gente cantando essas canções, não aparece. Sim, o meio todo, ele construiu um ambiente onde esse tipo de música só acontece por iniciativas individuais e sacrifícios individuais, né? Quem vai viver de música certamente não fará isso. Quem vai viver de música não vai fazer esse tipo de coisa, né? Quem vai usar a música, sim. A gente tem que estar disposto a encontrar gente que use a música para algo maior do que simplesmente a música, contrariando frontalmente todo o paradigma atual do próprio secretário de Cultura, né, que diz que não, que a música o que vale é a estética, e acabou, não tem função política, não tem função social, né? Tem que negar isto e tem que insistir neste processo. De certa forma, existe muita coisa sendo feita, muita produção, muita música, muita cultura. O Juarez é prova disso, né? O Juarez recebe material semanalmente, né, Juarez? Então, existe muita produção. Se a pessoa vai hoje para as redes sociais, vai encontrar discos e música e vai ouvir coisas de artistas gaúchos que ele jamais imaginaria, que estão correndo não só o estado, o Brasil, o mundo, né, mas uma produção maravilhosa, só que não está presente, não toca no rádio. Quer dizer, a pessoa não vai ouvir nenhuma música de qualidade, nenhuma música representativa da sua região, da sua história, da sua comunidade, nos grandes veículos de comunicação. Ela vai encontrar hoje diluído nas redes sociais, nos canais alternativos, né? E vai encontrar uma produção fantástica que não parou, né? Vem só não crescendo, mas que a gente tem dificuldade de ter acesso. Nós, e imagino o público em geral, né? Que vê cada vez mais bloqueado as suas possibilidades de acesso. Eu acho que uma das questões é a gente conseguir, de alguma forma, trabalhar com a escola, né? É fazer com que essa música seja acessível dentro das escolas, às crianças, né? Esse me parece ser um caminho importante para construir novas gerações de pessoas mais críticas. Porque se depender do espaço aberto, das mídias controladas, enfim, fica realmente muito complicado. Vamos fazer uma do CD, então? Vamos. Na Esperança Massa? Guerreiro. Sim. Ardientes besos sabios, besos de fuego pasional. Y evoco como nos regaba la luna gota de rocío, mientras latiendo siempre entraba tu corazón dentro del mío. Años de juventud se han ido, sabemos no vendrán jamás. Pensar en lo
sabemos no vendrán más, pero es pensar en lo vivido amor, una esperanza más. No limitábamos los sueños, ni las continuas injusticias, ni paz inventan nuevos mundos solo habitados por caricias, en vano muros como masas. Trata mi voluntad mediar y destruir las belas plazas donde mi amor tiene hogar. Años de juventud se han ido, sabemos no vendrán jamás, pero es pensar en lo vivido amor, una esperanza más. Años de juventud se han ido, sabemos no vendrán jamás, pero es pensar en lo vivido amor, una esperanza más. Años de juventud, sabemos no vendrán jamás, pero es pensar en lo vivido una esperanza. Essas poesias que o Tony fez em novembro e dezembro de 2009, que nós recebemos no Fórum Social em 2010, foi encaminhada ao Dão e eu, do Unamérica, ao Pedro Munhoz e ao Raul Elvanger, e a responsabilidade, digamos, de musicá-las, gravá-las, torná-las audíveis a esse mundo. Assim fizemos. Foi um período de pesquisa, e talvez se a gente levou mais ou menos assim, o Dão não pensou nisso, mas esses 6 anos que ele fala, nós levamos 6, 7 anos para fazer esse trabalho, porque ele foi pago com nossos recursos, a gente não tem patrocínio de ninguém. Os músicos que trabalharam conosco aqui do Rio Grande do Sul, muitos deles todos com espontaneamente, e outros músicos de outros estados brasileiros, assim também como da Argentina e de Cuba. O pessoal que trabalhou, que participou, que fez o livreto, todo mundo fazendo a sua doação. Então, na realidade, é um trabalho de poesia e que eu trago para contribuir com essa discussão também. Quando a gente pensa em fazer, em esperar, por exemplo, que esses textos do Tony Guerreiro, por ser cubano, um artista, um poeta e artista plástico cubano, encarcerado nas masmorras do rei, poderia estar pensando durante todo esse tempo? Ele estava falando de amor. E, na realidade, é a grande revolução, se a gente vai entender, a grande forma de mudar o mundo realmente é o amor. E as poesias são todas falando de amor, com raríssimas exceções, uma contextuação mais política direta, né, partidária ou não, entende? Esse CD Pássaro Poeta, né, ele está disponível, dá para encontrar ele na Bomboletras e na Circula, 2 livrarias aqui a Bamboletas ali no Centro Guion, né, na Lime Silva, a Circula ali na Oswaldo Aranha. Também tem a página na internet, no Facebook, o CD Pássaro Poeta. Tem a página Grupo Unamérica, que também dá para solicitar por ali o CD que a gente envia, né, o Unamérica envia. Tem o site unamerica.com.br. Esse CD e também o CD dos 15 anos do Unamérica, eles estão disponíveis nas plataformas, né, Spotify, enfim, as várias plataformas aí, as melhores do ramo. E eu gostaria que vocês, então, para a gente terminar, falassem desse novo projeto para esse ano, né, que é o projeto Canções para Tempos de Cólera. Na realidade, é um projeto, acima de tudo. Ele começou quando nós fizemos o ano passado aqui no Café Fonfon 2 espetáculos com esse nome. A situação nos obrigava a cantar coisas
era tão difícil o momento que nós tínhamos que enfrentá-lo cantando, né? E ele se transformou agora num projeto, uma proposta de que a gente possa juntar músicas que venham representar esse período também, e especificamente agora a vaquinha que a Kátia Marco falava. Na verdade, a gente colocou uma vaquinha num potreiro pequenininho ainda, mas a gente está louco para ter um rebanho, né, e um pasto mais gordo, com bastante azevém aí, né? Mas é uma proposta de gravarmos inicialmente 3 músicas. Uma delas é Festa da Colheita, uma composição que eu já fiz há bastante tempo, falando sobre a alegria de plantar, mas a alegria maior de festejar a colheita, uma mesa farta, um sorriso franco, um vinho bom para se comemorar e saborear tudo isso. Né? É uma festa de plantar, de partilha, de compartilhar a terra, de dividir essa terra e festejar os frutos colhidos. Uma outra música chamada Pachamama, que eu compus exatamente no dia da Pachamama, em 1º de agosto, e foi exatamente nesse período, logo depois que teve o golpe na Bolívia, e me surpreendi muito em ver a bandeira da Vipala sendo queimada, né, e a retirada da imagem de uma deusa mulher, né, e substituída por um símbolo masculino, de um deus masculino branco, né, que é o símbolo da cruz. E essas questões todas, esses afrontos todos que com relação à nossa madre terra, não só lá, mas no dia a dia que se faz aqui, me fez trabalhar com essa música que fala mais sobre essa espiritualidade andina e esse respeito que nós temos que ter com essa grande entidade, né? E uma terceira composição que é um sonho antigo que nós tínhamos, que o Dom está trazendo para cá também como versão, que é uma versão que o Unamérica está fazendo para a música de Sérgio Ortega, do Quilapayún, que é El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, que a gente está fazendo uma versão em português. Ela já saiu naturalmente pelo Quilapayún e pelo Inti Illimani lá no Chile em espanhol, saiu recentemente na França em francês, a gente viu uma outra versão aí em Portugal também, e nós estamos gravando essa versão em português para esse grande hino aí. Até o Dom pode falar mais dessa proposta, dessa música, que ela é de junho de 1973. Então tem uma vaquinha com esse nome, Canções para Tempos do Cólera, que vocês podem acessar e dar sua contribuição. Qualquer R$10, qualquer pila aí que sobrou, vai ajudar a gente a pagar o estúdio e a botar no ar e divulgar gratuitamente essas 3 músicas, e também um vídeo sobre El Pueblo Unido. A ideia é colocar à disposição dos movimentos sociais canções que identifiquem os movimentos sociais, né? O que identifiquem as pessoas. A gente viu o vídeo agora recentemente do Inti Illimani cantando no Chile, né? Aquele povo enorme cantando El Pueblo Unido, né, Jamás Será Vencido. E assim, não, nós temos que colocar alguma coisa à disposição dos movimentos e das pessoas para que seja um fio condutor das lutas e dos movimentos, né? E aí essas 3 canções, elas praticamente resumem, né, o movimento dos campesinos, o movimento da terra e do índio, né, e os movimentos de rua, urbanos, que são os movimentos, né, que certamente vão acontecer, né? De lutas de classe que o Juarez vislumbra através da música, enfim, que certamente acontecerão. É interessante que a gente pretende fazer da música El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, um vídeo para circular aí, né, aí a gente convida as pessoas a contribuir, a ajudar, né, contribuir para pagar o estúdio, pagar os profissionais que vão trabalhar para produzir esse vídeo, enfim, catar fotografias, filmagem, tudo que tiver envolvido, mas fundamentalmente convida todo mundo a divulgar isso, porque nós pretendemos que isso aí fique pronto agora já em março. Então eu gostaria de agradecer, né, para o pessoal aí que nos acompanhou e que assistiu, e para o Gilmar e o Juarez, e vamos finalizar aqui com o Unamérica. Vier cantar, que vamos triunfar, avancem já.
vida y tú irás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer a luz de un rojo amanecer. Será si ella la vida que vendrá me envíe cantar que el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y nuestro amor. Mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad. Con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza adelante con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Cantar e vamos triunfar. Avance já bandeiras de unidade e tu verás marchando junto a mim e assim verás teu canto e tua bandeira florescer à luz de um rubro amanhecer. Anuncie